A graça regenera a pessoa. A pessoa regenerada tem paz com Deus. O que é ser regenerada? Gerada de novo. Gerada por Deus espiritualmente, porque nós todos somos gerados fisicamente. E o novo nascimento leva a pessoa a ser gerada espiritualmente. É a mesma geração que Jesus teve. Jesus nasceu fisicamente, mas foi pelo Espírito Santo, não por homem. No capítulo 2 de Filipenses, essa epístola que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipos, está escrita assim, capítulo 2, do versículo 12 ao 18. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, o privilégio glorioso de estar aqui com esses amados que vieram prestar culto a Ti, vieram para serem edificados pela Tua palavra e para evangelizar. Nós te agradecemos pelo irmão Osés que está conosco, pela irmã Alzira. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está operando na vida deles a recuperação completa. Te agradecemos também por aqueles que estão nos visitando. Que o Espírito Santo trabalhe na vida de cada um para o despertamento sobre o novo nascimento. E o Espírito que perturba a atenção dos amados, ele está expulso do nosso meio em nome de Jesus. Glória a Ti, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos nos prender um pouquinho aqui no versos 15. Por quê? Porque estamos vivendo uma época no Brasil e no mundo inteiro sobre corrupção. Ai, que povo corrupto lá em cima, que corrupção no Brasil e etc. E pensando que a corrupção começou agora e começou aqui no Brasil. Então a gente tem que meditar um pouco na Bíblia Sagrada, saber o que é corrupção e onde começou a corrupção. Claro que a corrupção começou lá no céu, quando o diabo quis ser igual a Deus ou superior a Deus, ali começou a corrupção. Quando Deus expulsou lá do céu para a terra, e ele usou da corrupção com a Eva,
e também com Adão. E agora todos nascem com um coração extremamente corrupto. Então não é uma questão de a liderança do país estar corrompendo e sendo corrompida. Não, isso todas as pessoas. Todos nascem com esta geração, chama-se geração, ou seja, gerado corrupto. Se nós dessemos uma olhada no capítulo 6 de Gênesis, nós íamos ver a razão pela qual Deus enviou o dilúvio a este mundo. Qual foi o motivo? Capítulo 6 de Gênesis, versículo 12 e 13. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei como a terra. Estava corrompida, extremamente corrompida. Daí Deus enviar o dilúvio para resolver o problema, mas não resolveu. A corrupção continuou. Por quê? Porque nós vemos que todos nascem. Quando em Atos capítulo 2, versos 40, nós vamos notar aí o que é que está escrito. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos desta geração corrupta. Então a corrupção não é de agora, não. No capítulo 17 de Jeremias, no versículo 9, nós vamos notar que todos são corruptos, indistintamente. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Na versão original diz extremamente corrupto, desesperadamente corrupto. E isso, ele não estava tratando ali com uma pessoa ou com duas, não. Todos nascem com esta natureza corrupta. Ou seja, querendo levar vantagens sobre os outros, não importando a quem está sendo prejudicado. Então não é de agora, não. O próprio Davi, ele pediu um coração novo, porque realmente ele estava com um coração corrupto. No Salmo 51, verso 10, ele está pedindo ali um novo coração e um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele reconheceu que tinha um coração corrupto e precisava de um novo coração. E o próprio Deus disse que esta obra é dele. A solução para ficar livre deste coração corrupto é novo nascimento. Ezequiel capítulo 36, versículo 25, 26 e 27, nós vamos ver que pela palavra de Deus, aqueles que acreditam vão ter coração puro. Então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis.
com este coração corrupto, Deus não vai colocar o Espírito Santo na pessoa. É preciso ficar livre do coração corrupto, ou natureza corrupta. Coração aí é a natureza, não é o órgão que bombeia sangue para as veias. Não, é a natureza. Quando Adão acreditou na palavra do diabo, deixou de acreditar na palavra de Deus, ele ganhou esta natureza corrupta. E daí ele transmitiu para todas as pessoas. Se tivesse escrito aí em Romanos capítulo 5, verso 12, se tivesse escrito aí que todos foram agora corruptos, seria ideal. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Claro que é a natureza. Então todos nascem com esta natureza corrupta, natureza pecaminosa, cujo fim é fogo eterno. Nem fim não é, porque a alma não morre, ela é indestrutível. É eternamente separado de Deus por continuar com o coração ou com a natureza corrupta. Então, quando Deus tratou ali com aquele povo, Ele estava tratando conosco também. Quando Ele mostrou no versículo 25 do texto lido aí, Ele estava dizendo: espargirei a minha palavra, a água pura é a palavra dEle. Quando a pessoa está tomando conhecimento da situação dela pela palavra de Deus, ela vai clamar por socorro. Daí Deus vai trocar esta natureza. Isso é por promessa. Da mesma maneira que Adão e Eva ganharam a natureza corrupta através da promessa do diabo, o diabo lançou a promessa para Eva de que se ela comesse do fruto da árvore da ciência, ela não ia morrer, ela ia ser igual a Deus. E ela, querendo ser igual a Deus, ela então acreditou na promessa do diabo. Comeu, deu para Adão também, e ambos morreram para Deus, ou seja, ficaram separados de Deus. Não houve morte física, não, houve uma separação. Até então, eles estavam felizes lá no paraíso. Não precisavam trabalhar, Deus os alimentava. Agora, expulso do paraíso, eles tiveram que trabalhar. Os espinhos começaram a produzir espinheiros começaram a produzir espinhos. Os animais começaram a ficar bravios. E aí então veio o sofrimento. Até então estava tudo bem. Mas agora, por acreditar na palavra do diabo, deixando de acreditar na palavra de Deus, veio o sofrimento. Como vem o sofrimento naturalmente para aqueles que viram as costas para a palavra de Deus. Isso é normal. Quando lemos aí em Efésios capítulo 4, versos 17 e 18, nós vamos ver que uma pessoa sem Deus, ela sofre. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, e pela dureza do seu coração. Separados de Deus, sem esperança no mundo, como é triste, né? Separados de Deus, sem esperança no mundo.
Mas Deus, pela palavra dele, ele mostrou um grande amor para esta humanidade corrupta. E ele mostrou aqui então no versículo 14 e 15, no texto que nós estamos lendo: fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. É uma geração corrompida, corrupta. Aqueles que, pela palavra de Deus, descobriram que tem um remédio para ficar livre desta natureza perversa, eles então clamam a Deus e Deus vai mostrar aonde está este remédio. Enquanto que as religiões mostram remédios falhos por aí afora, Deus, pela palavra dele, mostra o remédio certo em Romanos capítulo 6, versos 6 e 7. Ele mostra ali qual é o remédio para a pessoa ficar livre deste coração corrupto. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos mais ao pecado como escravos. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Este é o remédio que Deus tem. Morte no corpo de Cristo na cruz, pela fé na promessa que Cristo fez. Ninguém pode morrer no corpo de Cristo na cruz do Calvário se não estiver incluído naquela promessa que Cristo fez no Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 32 e 33. Os que estiverem incluídos aí, estes realmente ficaram livres desta natureza perversa, corrupta. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Então, quando ele mostrou lá em Romanos, que nós lemos, sabendo isto, que foi crucificado com ele a nossa velha natureza, o nosso coração corrupto, para não servirmos mais o pecado como escravos. Por quê? Porque cremos que Cristo nos atraiu no corpo dele para nos levar à morte com ele. Quando cremos que morremos com Cristo na cruz do Calvário, estamos então justificados do pecado, livres daquele coração corrupto. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4, nós vamos ver novamente a tal de corrupção. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então o remédio é esse, né? Escapar desta corrupção somente com um novo nascimento, pela promessa que Jesus Cristo fez de nos atrair no corpo dele. Então, pela promessa, Deus dá àqueles que acreditam na promessa que Cristo fez, uma natureza divina, escapando então da corrupção que há no mundo. Então não tem jeito de ficar livre desta corrupção. Então, como está aí, então, na boca de todo brasileiro a tal de corrupção, nós resolvemos dar uma olhada na Bíblia Sagrada sobre o início da corrupção. E quando vimos que Deus precisou enviar o dilúvio por causa da corrupção e que não resolveu o problema.
O problema está na troca da natureza, que é realizada por Deus somente nas pessoas que estão em Cristo. Não tem ninguém, não tem escola, não tem faculdade, não tem seminário, nada livra a pessoa desta corrupção. Não. Pode haver um fingimento de que é honesto, mas lá dentro continua da mesma maneira, porque a ocasião é que faz o ladrão, enquanto não tem natureza divina. Agora, uma pessoa que tem natureza divina, ela está preocupada onde ela vai morar eternamente. Então, quem morreu no corpo de Cristo, na cruz, pela fé, está livre da natureza perversa. Este agora vai pensar nas coisas lá de cima, onde ele vai morar eternamente, acreditando na promessa que Jesus Cristo fez no capítulo 14 do Evangelho segundo João, de 1 a 3 ali. Claro que este lugar que Cristo foi preparar é para aqueles que nascem de novo, tá? Não é uma questão de mentira, não. Jesus falou a verdade, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não ia nos enganar. O que Ele falou lá? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus não vai preparar lugar para corrupto. Não. Ele vai preparar lugar para aqueles que são irmãos dele, que nasceram como ele nasceu, da palavra de Deus. Jesus nasceu da palavra de Deus. Quando nós lemos Lucas capítulo 1, versículo 37 e 38, nós vemos que Jesus nasceu da palavra de Deus. E aquele que nasce de novo, nasce da palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus é a palavra de Deus. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Aí está então o motivo do novo nascimento. Está entregue à verdade. Cumpra em mim segundo o que o Senhor está falando. Eu não estou entendendo nada, que o Senhor foi preparar lugar para mim. Não estou entendendo nada, que o Senhor prometeu me atrair no teu corpo quando fosse levantado lá na cruz. Mas cumpra em mim segundo a tua palavra, que eu quero ir morar com o Senhor. Então a Bíblia Sagrada registra que para a pessoa morar com Deus eternamente, ela precisa morrer com Cristo na cruz, para ir viver com Cristo e com Deus lá no céu, onde Cristo foi preparar o lugar. Então veja bem que é muito importante nascer de novo. No capítulo 2 de 2 Timóteo, capítulo 2, versos 11, nós vamos notar aí que para viver com Cristo eternamente é preciso morrer com Cristo. Esta morte não é física, esta morte é pela fé na promessa que Cristo fez, que está escrito na palavra de Deus. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se não morrer com Cristo na cruz pela fé, não vai morar com Ele. Então não tem religião que resolve isso? Não. Nenhuma. É preciso nascer de novo. E o novo nascimento é um milagre de Deus nas pessoas que estão em Cristo. Não é na pessoa que está numa religião, na pessoa que faz o bem, não. É na pessoa que está em Cristo, ou seja, que acreditou na promessa que Cristo fez, de que quando Ele fosse levantado na cruz, Ele nos atrairia no corpo dele.
Quando lemos 2 aos Coríntios, capítulo 5, versos 17 e 18, nós vamos ver que não é religião, não é líder religioso, não é papa, não é padre, não é pastor, não. Ali é Deus que gera a pessoa que está em Cristo Jesus. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então tudo isso provém de Deus, é o milagre divino na vida daqueles que querem ficar livre da natureza corrupta. Querem morar com Deus lá no céu. Esses então têm que acreditar que Cristo os atraiu no corpo dele, porque Deus só gera uma pessoa para o reino dele quando ela está em Cristo Jesus. Não é quando está na igreja X ou Y. Então, ficando livre da natureza corrupta, a pessoa tendo agora a natureza divina, ela vai ficar eternamente com o Pai Celestial, na mansão celestial. Daí, ficarmos pensando nas coisas lá de cima, fazendo ideia desta cidade maravilhosa que está esperando os filhos de Deus. Tá? A gente começa a pensar lá em cima. Se estamos pensando aqui na terra, ainda estamos com a natureza corrupta. Aqui nós precisamos comer e beber, mas Deus dá quando nós cremos. Ele dá. De que jeito? Através do trabalho. Não é sacrifício nenhum trabalhar. Tá certo? E aqueles então que confiam no Senhor vão ficar agora na família de Deus. Confia no Senhor o quê? Confia que você foi atraído no corpo de Deus, no corpo de Cristo, foi atraído no corpo de Cristo, que agora você é filho de Deus, e que agora Deus colocou o Espírito Santo em você para te conduzir no meio desta geração corrompida. Quando será que a pessoa fica livre disso? Quando ela nasce de novo. Daí a necessidade de se pregar o novo nascimento e como nascer de novo para a pessoa ficar livre da natureza corrupta. Então, quando nós lemos, por exemplo, Gálatas capítulo 4, nós vamos descobrir que o novo nascido pertence à família de Deus como Jesus pertence. Gálatas 4, 7 e 8, ou 6 e 7. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então nós vemos aí que Deus só coloca o Espírito Santo nos filhos dele, naqueles que foram gerados por Deus, porque creram que Cristo os atraiu no corpo dele lá na cruz. Agora pertence à família de Deus, não é mais escravo de Deus, é filho. É escravo de Jesus, porque Jesus passou a ser Salvador e Senhor. Mas Jesus é amor. Antes era escravo do diabo, que é terrível, mas agora é escravo de Jesus, que é amor. Então, quando somos escravos de Cristo Jesus, por sermos filhos de Deus e estarmos na família de Deus, nós podemos tomar a Santa Ceia. A Santa Ceia não muda nada na vida da pessoa, como o batismo na água não muda nada na vida da pessoa. É simplesmente um testemunho que damos a Deus. Quando estamos sendo batizados, estamos dando testemunho a Deus de que acreditamos na palavra dele, que registra que Cristo nos atraiu, que fomos crucificados com ele, que morremos com ele, fomos sepultados com ele e fomos ressuscitados com ele
Então é um testemunho que nós damos, não estamos recebendo nada ali, nem deixando o pecado no batistério, nem completando a fé. Não, estamos testemunhando a Deus. A ceia, Santa Ceia é a mesma coisa. Não tem nada aí. Se a pessoa não é nascida de novo, a Bíblia Sagrada registra que não é bom nem tomar, porque vai trazer problema. Então é para os filhos de Deus, para eles confessarem a Deus que estão em comunhão com Cristo Jesus e com Deus, e em comunhão com os filhos de Deus. A ceia é para isso, para testemunharmos a Deus através do pão e do suco de uva que a pessoa toma, que nós estamos em comunhão com Deus e com Jesus e com os irmãos, e que aquela morte de Cristo na cruz foi por nossa culpa. Não foram os religiosos da época, não foram os romanos, não, fomos nós. Aqueles que acreditam que Cristo os atraiu no corpo dele, fizeram de Cristo pecado. E o salário do pecado é a morte. Então, Cristo foi feito pecado porque ele nos atraiu no corpo dele. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versos 21. Então, ele não era pecador, não. E não foi pecador, não. Ele foi feito pecado por nossa culpa. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então ele não conheceu o pecado, não, mas foi feito pecado. Por quê? Nos atraiu no corpo dele. Eu fiz de Jesus pecado, porque eu acreditei que Cristo me atraiu no corpo dele. Aí você vai falar, eu também, enquanto tem no mundo inteiro. Veja bem, então, que a culpa foi nossa, não foi dos religiosos da época, não. Não foram os judeus, não foram os romanos, não. Foi todo aquele que acredita que foi atraído no corpo de Cristo, fez de Cristo pecado. Qual é o salário do pecado? Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. É separação. Se morrer no pecado da incredulidade, está separado de Deus eternamente, morando com o diabo eternamente. Deixar aquela mansão que Jesus foi preparar para morar no lago de fogo eternamente por não crer na palavra de Deus que registra que Cristo nos atraiu no corpo dele. Quem gostaria de morar neste lugar? De Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15. Será que tem alguém que gostaria de morar ali? Ah, eu não gosto, mas é lá que você vai morar se você não nascer de novo. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Você tem o nome escrito no livro da vida? O senhor tem? A senhora tem? Se não tiver, o lugar vai ser ali. Mas como é que tem o nome escrito no livro da vida? Nascendo de novo. Quando nasce de novo, pelo poder de Deus, já é colocado o nome no livro da vida. Não vai ser lançado no lago de fogo. Por isso que nós pregamos o novo nascimento e como nascer de novo, porque pela Bíblia Sagrada nós descobrimos como é complicado não ser filho de Deus. Então, como filhos de Deus, nós vamos agora tomar a Santa Ceia. A Bíblia Sagrada registra que não é bom a pessoa tomar a Santa Ceia se não for da família de Deus. Nós já vimos pela meditação na Palavra de Deus que para ser da família de Deus tem que nascer de novo. Aí se torna irmão de Cristo e agora é da família de Deus. A Santa Ceia é para a família de Deus. Então, quando nós lemos na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 11,
No versículo 28 e 29, a Bíblia Sagrada está registrando aí o conselho do Espírito Santo para que a pessoa que for tomar a ceia examine-se ela mesma. Não sou eu que vou examinar ninguém, para ver em que está confiado para falar que é da família de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então não é bom tomar a ceia sem ser filho de Deus. E ninguém é filho de Deus por ser religioso. Não. É filho de Deus quando é gerado por Deus em Cristo Jesus. Isto é uma lei. Está pronta esta lei. Não precisa fazer nada, mas precisa reconhecer, humilhar-se diante de Deus, que necessita nascer de novo. A mesma coisa que Davi fez quando ele pediu um novo coração, porque ele reconheceu que ele estava com a natureza perversa, corrupta, desde o ventre da mãe dele. Todos são assim. Desde o ventre da mãe já tem a natureza corrupta. Então, corrupção não começou aqui no Brasil, nem agora no ano de 2014, 2013, não. Aí brotou aqueles que realmente quiseram desfrutar das oportunidades encontradas para pôr em prática aquilo que a natureza maligna realmente põe. Então nós vamos agora tomar a Santa Ceia. Aqueles que forem tomar a Santa Ceia, pegue o pão, pegue o cálice, assenta ali, espera a oração. Quem deve tomar a Santa Ceia? Aqueles que foram batizados na água aqui na nossa comunidade. Para ser batizado na água, nós sempre exigimos que a pessoa confesse que nasceu de novo. Nós não somos capazes de estar examinando ninguém. Por isso o texto está mandando que a pessoa se examine, ela mesma, tá? Então, se você vai tomar a ceia porque acreditou que foi gerado por Deus, gerada por Deus, está certíssimo. Se não foi batizado, mas diz que acreditou, não tome. Porque a fé sempre acompanha, aliás, a fé é acompanhada da obediência. A fé sem a obediência não adianta nada, e a obediência sem a fé não adianta nada. Então é preciso que aqueles que confessem que nasceram de novo, sejam batizados na água, passando a ser membro da igreja que o aceitou para ser batizado. Esses então tomem a ceia agora com alegria no coração, por poder confessar a Deus que está em paz e em comunhão com Ele. Tá certo? Nós te agradecemos, Pai querido e amado, os momentos passados aqui, meditando na Tua Palavra, também participando da Santa Ceia que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou como sendo a terceira ordenança. Nós te agradecemos pelos amados que vieram nos visitar nesta noite, que o Espírito Santo complete na vida deles aquilo que faltou, Senhor. Sabemos que faltou muita coisa, mas que o Espírito Santo pode acrescentar tudo aquilo que faltou. E sabemos que para o Senhor não tem nada difícil. Portanto, opere maravilha no meio destas pessoas, que elas tenham o prazer e a alegria de pertencer à Tua família através da fé na promessa que Cristo fez. Dá-nos uma noite de paz, um feliz despertar na Tua presença, e que os amados irmãos estejam em comunhão agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz. Um bom descanso.